Olá a todos! Estamos aqui para poder apresentar mais um projeto integrador e o tema base era desenvolver um estudo usando indicadores de desempenho. E a ideia para este projeto integrador é fazer um estudo com a aplicação de indicadores de desempenho para uma produção mais focado na embalagem de uma fábrica de chuveiros. Assim, desse modo, a ideia é calcular e aplicar os indicadores de desempenho para a situação atual e, a partir dos números apurados, propor oportunidades e verificar as oportunidades de melhoria. Então, existe também uma grande demanda. A ideia é aplicar os indicadores de desempenho para a situação atual e depois fazer a análise desses dados coletados para propor soluções de melhoria. Então, observando a característica desse processo, verificamos que o indicador mais apropriado seria o uso do UPM, a unidade padrão horária, aonde ela mostra a quantidade de peças em operação produzidas por operador em um intervalo de tempo de 1 hora. Você, nesse caso, divide a produção horária padrão pelo número de operadores envolvidos nesta operação. O problema a ser tratado será de como aplicar o indicador de desempenho UPM em um processo de embalagem de acessórios para chuveiro. Para essa aplicação será necessário determinar o valor do indicador atual, propor melhorias nas operações e estimar qual seria esse novo UPM após a implantação. Dessa forma, dividindo o valor do UPM pela proposta pelo atual, obtendo-se o ganho percentual de melhoria dessa situação. Tudo isso em busca da melhoria da produtividade e numa linha de embalagens de um chuveiro, isso se torna bastante desafiador. Buscar sistematizar a mensuração dessa produtividade e, a partir daí, você propor, com os resultados obtidos, essas soluções. Então, o método, o objetivo geral, vai ser o de simular um método de medição, que possa ser utilizado como indicador de desempenho, e como objetivo específico, será melhorar o processo de embalagem de um kit de acessórios, e observar os métodos de execução das operações, e identificar as possibilidades de melhoria como objetivo específico. E para poder chegar numa redução de custo de mão de obra, otimizando dessa forma e melhorando a produtividade desta linha. Então, desse modo, medidas de desempenho, indicadores de desempenho, eles são importantes ferramentas para a gestão das empresas, onde eu consigo fazer a mensuração do meu processo atualmente utilizado e, passando esses números para indicadores do próprio desempenho daquele processo, eu consigo avaliar se os números estão adequados ou não e, a partir daí, visualizar propostas onde a gente possa ganhar em eficiência produtiva naquele processo. Um importante indicador de desempenho é o conhecido pela sigla OEE, que em inglês é Overall Equipment Effectiveness, que, na verdade, significa
eficácia global de equipamentos. Esse indicador importante quanto à mensuração da eficácia operacional normalmente utilizado nas indústrias de manufatura. E ele abrange 3 aspectos avaliativos, né? Seriam a disponibilidade, a performance e a qualidade. Sendo assim, a partir da coleta dos dados, dentro desses 3 aspectos, e na utilização de cálculos matemáticos, expressões matemáticas, eu consigo chegar a um resultado de criticidade de como está esse processo, podendo ser com índices quando estão menores que 65%, considerados inaceitáveis, e conforme a gradação de eficiência tem seu percentual aumentado, sendo superior a 90%, eu chego a um resultado de excelência desse processo. Desse modo, entendemos que o estudo de determinadas disciplinas estudadas na Univesp serão importantes para nos nortear a continuidade desse projeto. Então, utilizamos a disciplina de indicadores de desempenho para a tomada de decisões, a disciplina de metodologias ágeis, a disciplina de empreendedorismo e inovação e, por fim, de gestão de produção e operações. Entendendo que com essas disciplinas interconectadas, com seus amplos conhecimentos, podemos aqui propor uma solução tangível para uma aplicação necessária a ser feita. Mas para fazer um trabalho dessa magnitude, é necessário utilizar uma metodologia. A metodologia utilizada foi a do Brainstorm e a do Design Thinking. O Brainstorm, ele pôde promover entre os participantes desse projeto uma intensa discussão para poder buscar o problema a ser solucionado e, a partir dele, ir buscando os caminhos de soluções, né, para se chegar a um resultado tangível. E a prática do Design Thinking, ela também contribuiu de forma altamente positiva para um desenvolvimento metodológico bastante racional e linear, né? Você subdividir essa metodologia na imersão, na ideação e na prototipação nos permitiu ter uma visão mais clara do que é necessário ser apresentado neste projeto integrador. E todas as reuniões ainda foram usadas as reuniões de forma digital, através do Microsoft Teams, onde pôde se promover de forma rápida e eficiente a comunicação entre os alunos para que pudesse se chegar ao resultado desse trabalho. Então, a solução inicial com a aplicação do método Design Thinking que conseguimos observar foi estudar essa produção de embalagens de chuveiros numa fábrica que fica na cidade de São Paulo, e para isso foi utilizado um formulário de estudos de tempos para a coleta dos dados, assim de verificar quais os tempos de cada uma das 3 operações envolvidas nesse processo de embalagem. A cronometragem ela foi realizada para 20 observações completas. E a análise foi para determinar o tempo padrão dessas operações. Aí se somou todos esses tempos padrões para tentar obter o tempo médio, que é você pegar esse tempo total e dividir pelo número de observações.
E aí você envolve o fator de frequência, né? Que ele vai ser determinado como fator 1 quando o elemento estudado ele é cíclico, e quando ele é um elemento acíclico, aí é de acordo com a frequência de ocorrência de cada operação. E também houve uma avaliação do ritmo, né? Aonde, quando eu tenho um operador bastante habilidoso com aquela atividade, ele consegue índices de 100%, beirando até 120% de eficiência. Agora, quando eu tenho um ritmo muito baixo, com um operador que é não tão habilidoso com aquela situação, é quando é considerado, né, menos habilidoso, quando você tem índices abaixo de 80%. E ainda foi se verificada a tolerância. E para tolerância, foi utilizada a tabela Westinghouse, onde você verifica as dificuldades, o esforço físico e mental e a monotonia daquelas operações envolvidas. Aí, dentro das três operações necessárias, das três fases de operações necessárias para se fazer essa montagem da embalagem, verificou-se os seguintes números de peças por horas montadas. Na primeira operação se alcançou 324, na segunda operação 379 e na terceira operação 324. E após os cálculos, utilizando a unidade padrão horária, se chegou a um valor atual de 108. E a ideia é justamente você buscar uma solução onde você possa ter um valor superior a 108, que será com a implementação de mudanças nas ações de interrelacionamento entre as três operações para que se complete o ciclo de montagem de embalagens da produção de chuveiros. E para alcançar a solução final desse projeto, foi caminhar pela apresentação de uma solução comparativa, onde pudesse se analisar os números obtidos com essa solução e verificar a viabilidade dela. Então, identificou a oportunidade de alteração para aumentar a capacidade produtiva. E no que ela consistiu? De agrupar essas operações, né, em vez de sequenciar nas três operações, tornar isso um agrupamento em uma única operação. E para se fazer esse agrupamento, verificou-se em considerar o uso de um único operador e ele utilizar de uma única bancada de montagem e embalagem e com o uso de contenedores apropriados, onde pudesse, de uma forma muito mais rápida, fazer o sequenciamento da montagem adequada. O que se obteve com isso? Verificou-se que o número apurado da unidade padrão horária, ele saltou de 108 para 156 a partir da aplicação desse novo método operacional, mostrando que houve um ganho de 44,4% na produtividade. Então, conseguiu-se observar que, com o estudo de tempo e aplicação da UPH, é possível tornar viável uma nova solução e chegar num valor de produtividade onde os ganhos serão maximizados em uma determinada operação específica.